esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Eu estava me lembrando aqui que domingo passado eu quase não consegui falar, porque eu estava rouco, muito rouco. E no dia seguinte eu recebi em casa muitos remédios caseiros, xaropes, ervas, e eu melhorei. Mas um dia depois alguém me perguntou, me encontrou, falou: padre, o senhor está bem? Eu falei assim: eu estou bem, eu só não posso levantar os braços. Eu falei: por que, padre? Porque senão Deus puxa. Brincadeira, né? Eu estava bem, né? Mas de vez em quando Deus puxa um. Mas eu estou falando isso para dizer que também
A palavra de Deus que foi proclamada fala que um dia haverá uma colheita, né? Se for Deus que puxar, tá bom ainda. Hoje foi o diabo. Então fala de colheita. Hoje a palavra de Deus, e na colheita Deus pede, a palavra ensina que Deus é paciente. Deus é paciente. E que a gente também precisa ser paciente, né? Primeira leitura do livro da sabedoria fala de Deus. Fala que Deus, Ele cuida de nós. Só cuida quem ama. Deus nos ama, por isso cuida de nós. E vai dizer que Deus cuida de nós, que Deus é justo conosco e que Deus é clemente e que Deus perdoa. Deus dá o seu perdão a todos nós. Veja as qualidades de Deus. Deus cuida, Deus é justo, Deus é clemente, Deus dá perdão. Deus é bom e por isso Deus não deseja o mal a nenhum de nós. A gente nunca pode atribuir qualquer mal que nos aconteça a Deus. De Deus só pode vir coisas boas. Deus é bom. Há gente que não é muito. E por isso existem os problemas, os conflitos, as situações não muito legais da vida, provocadas na grande maioria das vezes por nós mesmos. Não vem de Deus. Porque Deus é bom. Nesse sentido, Deus é tão bom que não faz o mal nem mesmo às pessoas que se colocam contra Ele, contra Deus. E aí vem a parábola que Jesus contou hoje para nós. Jesus contou uma parábola falando do joio e do trigo. Ele disse que um homem semeou no seu campo o trigo. Ao anoitecer, quando estava todo mundo dormindo, veio alguém e semeou o joio, o mal. Jesus semeou coisas boas nesse mundo, mas também foi semeado coisas ruins. E aí a gente devia perguntar: o joio que foi semeado, o trigo que foi semeado, o que é bom e o que é ruim, caiu em quais corações deste mundo? Existe então duas qualidades de pessoas: as que se comportam como trigo e as que se comportam como joio desse mundo. Quem se comporta como joio faz um mal danado para o mundo. Quem tem comportamento de joio tende a destruir pessoas, faz mal para a sociedade, faz mal onde trabalha, faz mal no relacionamento humano. O joio não é coisa boa. O trigo, ao contrário, serve para muita coisa. Quando Jesus começou a contar a parábola, dizendo que foi semeado o trigo e o joio, os empregados, diz na parábola, chegam até o patrão e diz: quer que a gente arranque o joio? Os empregados são afoitos, não tem muita paciência. Ele já quer eliminar o mal. Talvez a gente haja assim também. Em muitas ocasiões da vida, a gente quer agir com as próprias mãos. Se as pessoas são violentas conosco, a gente também quer ser violento com outras pessoas, usar de violência. Às vezes a gente tem vontade de dar 10 tiros no outro e fazer justiça com as próprias mãos. Parece que para a gente passar de trigo para joio também é daqui para ali. E o dono da plantação vai falar: não, desde que os dois cresçam até o dia da colheita. Então, a gente não pode desanimar.
de ver o joio aqui e ali, nesse mundo. Porque às vezes a gente fica desanimado, fala assim, a gente luta para mudar as coisas e não muda. A gente gostaria que fosse diferente, mas não é. Às vezes a gente fica com a tendência a desanimar diante dos obstáculos, porque parece que o joio é maior. Porque tem muito joio mesmo na sociedade. Na internet, então, quanto joio que tem? Pelo amor de Deus. E tem uns joios aí que fica falando mal dos outros na internet. É filho do capeta, do inferno. E o joio está aqui e ali, a gente não pode desanimar. Diz Jesus, que é para a gente continuar a crescer nesse mundo até o dia da colheita, onde vai ser possível identificar de verdade quem é e quem não é joio, quem é trigo e quem não é trigo. O joio e o trigo são semelhantes, parecidos. Quase que não dá para identificar. Algumas diferenças são importantes a gente falar aqui. Eles crescem juntos, são parecidos. O joio, ele cresce assim, ó. E se parece, mas não dá fruto nenhum. Pessoa que não dá fruto nesse mundo é joio, viu? O trigo, ele cresce, dá o trigo e se inclina. Primeiro cresce, depois se inclina. O trigo são os humildes desse mundo, que dão fruto e se inclinam, são mais humildes. O joio cresce e não se inclina, é soberbo, orgulhoso, quer ser Deus e está no mundo para fazer mal às pessoas. Por isso Jesus disse que é preciso esperar a colheita. Então será pelos frutos que se distinguirá um do outro. É preciso esperar a colheita. E a gente também tem que ir treinando. Se Deus é paciente conosco, dizendo, espera até a colheita, também vamos ser pacientes. Você é paciente na tua casa? Como que é? Você é tolerante? Você é agressivo? Você tem paciência ou não? É explosivo? Se Deus é paciente, você seja paciente também com a sua família, com os seus filhos. Seja paciente com o seu marido, paciente com a sua esposa. Então, buscar paciência. Porque se Deus dá tempo para nós, dá tempo para as pessoas também. Não as condene na primeira vez, na primeira atitude, ou primeira pisada de bola. Não condena. A gente tem um tempo que Deus dá para mudar. Muitas pessoas que talvez tinham uma tendência a ser joio, se tornaram trigo. Muitas pessoas se convertem. Muitas pessoas deixam de lado essa tendência de não ter nada, nenhum objetivo para abraçar o reino de Deus. A gente tem que aprender então a ser tolerante e paciente. Quem vai nos ensinar isso? Olha, é Deus. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos diz assim que o Espírito de Deus vem ao encontro da nossa fraqueza. Então é Deus mesmo que também vai transformando a nossa vida. Para falar a verdade, dentro de nós tem um pouquinho de trigo e um pouquinho de joio, né? Então é Deus que vai transformando o joio da gente em trigo, em fruto. Então deixar-se tocar pelo amor de Deus, que muda corações e muda a vida. E falando em paciência, conta a história assim de um rapaz que ele não tinha paciência de jeito nenhum, perdia a paciência daqui para ali, era agressivo, intolerante. Procurou um homem sábio e falou: o que eu faço? E o homem que era sábio falou: olha, tem um santo remédio para você, mas o que eu faço? É o seguinte, toma isso aqui, ó, um maço de prego e um martelo. Toda vez que você perder a paciência, for intolerante, você vai na cerca, no fundo da sua casa e martela um prego.
Isso cura? Cura, você vai ver. E ele foi para casa. E voltou uma semana depois. E aí o homem sabe, falou, e aí? Como é que foi? Ele falou assim, 38 pregos na cerca. Esse era intolerante. Tá bom, vai para casa. Tenta se controlar. Cada vez que perder a paciência, vai lá na cerca e prega um prego. E ele foi, voltou uma semana depois, 17 pregos, ó, tá melhorando. Uma semana depois, olha, 5 pregos. E depois outra semana, 1 prego, ele já estava controlando. Depois voltou e o sábio falou, e agora? Ah, agora eu estou curado. Uma semana, nenhum prego na cerca. Estou curado. E o sábio falou, não, você não está curado ainda não. É o que precisa? Vai lá no fundo da tua casa, na cerca, e arranca todos os pregos. Ele falou, tá bom. Ele foi lá e arrancou todos os pregos. Agora eu estou curado. Ele falou assim, não, primeiro você tem que tomar consciência do estrago que você fez na cerca, com tanto prego. Vai lá e dá uma olhada. E ele foi lá e viu. Ele fez um estrago na cerca. Para se curar, é porque primeiro tem que tomar consciência do mal que a gente faz. Quando a gente é intolerante, quando a gente ataca os outros, quando perde a paciência, faz um estrago. Aqui e acolá, tantos casamentos são destruídos por causa disso, intolerância, impaciência. Seja paciente e otimista. O Evangelho de hoje fala sobre otimismo. Seja otimista. Um grãozinho de grão de mostarda jogado na terra vira uma árvore de 4 metros. É a maior de todas as hortaliças, a mostarda. Ou uma pequena porção de fermento vai levedar 3 toneladas de trigo. Seja otimista, as coisas vão acontecer. Coisinha pequena que você fizer pode crescer como a árvore ou levedar tanta massa. É preciso dar o primeiro passo. Tenta colocar coisas boas, mesmo que sejam pequenas, na vida. E confie. O Espírito Santo virá ao socorro da nossa fraqueza. E o reino de Deus vai acontecer. Nesse sentido, então, nós nos parecemos mais com trigo ou mais com joio. Haverá o dia da colheita. Quando vai acontecer, ninguém sabe. Mas virá um dia que teremos que prestar contas a Deus. E haverá frutos em nós, porque o joio não dá fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,